Tomara Deus. Vai sim. Lara, como de costume, eu coloquei para gravar, né? Para você ter acesso depois a essa gravação lá a hora que você quiser, tá bom? Uhum. Agora eu vou disponibilizar minha tela e você só confirma para mim se você está conseguindo Tá. visualizar a minha tela lá. Uhum, tá tudo certinho, tô conseguindo visualizar. Beleza. Então tá bom. Lara, então olha só, nós no último momento que nós nos reunimos, né, nós falamos ali da análise horizontal, da Uhum. análise vertical, né, da importância dessas análises para as empresas. Você até fez atividade, arrasou na atividade, né? Estou muito contente com você que realmente você está se dedicando, né? Ai, sim. Até comentei com você que você mudou, você está muito mais prestativa, dedicada. Obrigada. Mas isso é fruto do amadurecimento, igual eu falei com você, Aí, né? verdade. Isso acontece, isso vem com o tempo mesmo. Então, Uhum. hoje nós vamos começar a falar um pouquinho mais dos indicadores, né? Como eu disse para você, como a gente está nessa questão do Pro EAD, ele é um pouquinho mais curto, ele é um pouquinho mais difícil de trabalhar, porque o conteúdo dele é grande, mas a Uhum. gente tenta, né, fazer o possível para Tá adiantar tudo para certo. nós ali. Uhum. Ei, só deixa eu te falar. Eu até mandei no. Ah, é aqui onde a gente anexa a matéria, né? Atividade, A né? Aham. atividade. Aí a minha dúvida é que, tipo assim, quando eu faço o cálculo da análise vertical e da análise horizontal na calculadora, dá um valor. Eu até mandei um do Excel que eu fiz, só que Aham. o valor, eu boto a mesma coisa, né? Tipo, o valor atual dividido pelo valor base, menos Uhum. 1 vezes 100. Só que, tipo assim, no Excel ele dá um valor diferente na porcentagem do valor que eu faço Mas ele na dá um valor calculadora. muito diferente Tipo, ou... dá um valor nada a ver com o que. Eu até mandei o que eu fiz no caderno, porque eu Aham. não tinha certeza de qual que estava certo, entendeu? Mas eu acredito que seja o que eu fiz na calculadora. É, possivelmente alguma formulazinha que você usou no Excel, ela pode ter desconfigurado a temática do conteúdo, né? Mas, na Provavelmente. dúvida, utiliza sempre o da calculadora, tá? Uhum. Você utiliza qual tipo de calculadora? Científica? É, científica. Uhum. Então, você pode já utilizar, sempre você vai utilizar o mecanismo da calculadora. Ele é mais Uhum. fácil para a gente trabalhar, tá, Lara? Tá. Talvez o Aí. Excel ele é bacana, mas o Excel ele tem esse problema que muitas das vezes ele acaba gerando uma casa decimal a mais. Se você não Aham. configurou direitinho o valor de moeda, ele joga para número e fica dando essa diferença, entende? Aí eu coloquei lá o do Excel. Eu só tinha feito no Excel mesmo para ficar tudo bonitinho, né? Ficar tudo certinho. Aham, sim. Mas aí eu te mandei os que eu fiz no caderno mesmo. Depois qualquer coisa eu refaço, porque a letra tava daquele jeito, né? Não, Aí pode ficar tranquilo. você só confere para mim depois, quando você puder, se tá certinho, se é isso mesmo. O do caderno, né? Uhum, Tá. Eu vou tá bom? olhar. Finalizando aqui, eu já olho e te dou o feedback no WhatsApp, Uhum, perfeito. tá? E Ok. aí, hoje, Lara, nós vamos começar a falar de algumas outras formas de você analisar uma demonstração. Né? Nós vamos falar de outros indicadores que também são de extrema importância para a empresa, né? E nós precisamos, assim, utilizá-los ali com grande, né, maestria. Uhum. E aí, nós temos ali, olha, análise através dos índices, né? Que significa o quê? Devem ser contextualizados no tempo da análise e evolução temporal. Então, toda vez, Lara, que a gente for fazer uma análise, nós vamos nos deparar com análise temporal. O que é isso, professor? É você ter um curto espaço de tempo, um lapso, né, de utilização de dados de algum determinado período, seja ele trimestral, seja ele semestral, né? Mas isso vai depender do que você está propondo. No caso da análise horizontal e da análise vertical, o que foi que você fez? Na análise horizontal e na análise horizontal, você utiliza um tempo, ou dentro do mesmo período do mesmo ano, né? Uhum. Que era o caso da vertical, ou na horizontal, que você confronta 2022 com 2023. Por isso que Sim. nós chamamos de horizontal.
Mas aí, vamos relembrar de algumas coisas que a gente precisa para passar para frente. Aqui eu tenho com você aqui o quê? Os balanços patrimoniais. Aí eu tenho, em 31/12 de X1, eu tenho um modelinho, ativo circulante, passivo circulante. Esse aqui, o ELP, é chamado de passivo não circulante. Esse daqui de patrimônio líquido, esse aqui de ativo não circulante. E esse por último aqui é o ativo permanente, ou também chamado de ativo intangível. Você lembra, Lara, o que seria o ativo intangível? Ai, professor, não lembro, não. O ativo intangível é aquele que está denotado como marca, como uma patente, né? Uma receita, a receita de sucesso lá do McDonald's, né? Ou seja, isso é um ativo intangível. Mas por que, professor, que eu tenho que ver e lembrar disso agora? Para você saber que as próximas análises que você for fazer lá fora, você vai precisar entender, você vai precisar saber o que são esses quadrantes, né? Esses quadradinhos que você está vendo aí, realmente são denominados quadrantes. E aí, por que quadrante, professor? Porque cada um desses quadrantes aí vai possuir algumas contas dentro do balanço patrimonial que vão surtir efeito para a sua análise. E aí a gente começa com o primeiro indicador, que é o indicador de liquidez. Isso é bacana que você anote, né? Que você tenha esse conteúdo. Já postei esse material para você lá agora, para você ter acesso. Mas é bacana que você anote, porque fica mais fácil. Olha que legal. O indicador de liquidez, ele pode ser geral, corrente ou seca. E qual que é o melhor aqui do entendimento? Quanto maior, melhor. Olha aqui, ó. Então, para me encontrar o indicador de liquidez geral, eu pego o ativo circulante mais o realizável a longo prazo, que é chamado de não circulante, e vou dividir isso aí pelo passivo circulante mais o passivo não circulante. Vamos voltar aqui rapidinho? Olha aqui, ó. Você vai pegar esse AC mais o RLP, que é o ativo não circulante, e vai dividir pelo PC, passivo circulante, mais o passivo não circulante, que é o ELP, que também ele é denominado exigível a longo prazo. Então, aí eu tenho essa fórmula aqui. Olha o que indica. Pode falar. Essa fórmula aqui você vai colocar na prova? Vou colocar todas as fórmulas, tá? Você só vai para a prova, Lara, com todas as fórmulas, tá? Pode ficar tranquilo, né? E aí, ninguém merece decorar isso tudo. Não. Eu nunca cobrei, né, para nenhum aluno decorar, porque você não precisa decorar. Mas análise você precisa interpretar, sabe, Lara? Você precisa entender como que você vai utilizar ela. A decoreba não funciona na contabilidade, porque você tem que entender o processo para então você conseguir, né, fazer uma análise. Olha que bacana aqui, ó. Então, a análise de liquidez geral, o que ela indica? Proporção entre os bens de direitos de curto e longo prazo e as obrigações totais de curto e longo prazo. Então, como que fica na teoria? A liquidez geral, ela vai dar sempre um número que seja maior ou menor que 1. E o que isso indica? Perdão, Lara. O que isso indica? Quanto maior o indicador que você tiver, melhor. Então, se ele der 1,2, 1,3, significa que está muito bom. Agora, se ele der abaixo de 1, significa que a coisa está complicada. E aí a gente precisa tentar verificar e encontrar uma solução, tá? Sim. Até aqui tá bacana? Tá fácil, tranquilo? Então deu para entender. E aí, essa é a liquidez geral. A liquidez corrente, Lara, você pega o ativo circulante, divide pelo passivo circulante e tem a mesma intenção. Quanto maior, melhor. E aí eu tenho proporção entre bens de direitos apenas de curto prazo e obrigações de curto prazo. Então, ou seja, a liquidez corrente, Lara, é aquela imediata, é aquela do momento, na hora, precisa ser feito. É o que eu preciso para aquele momento, essa é a liquidez corrente, tá?
Sim. Aí, no caso, isso daqui vai ficar tipo essas tabelinhas que a gente fez da análise vertical, análise Isso, horizontal, aí vai ter os númerozinhos lá tipo, vai ter isso. liquidez É. geral, corrente, Lá no dia tudo. 24/11, o que que eu vou fazer com você, para você ficar mais tranquila para a prova? Eu vou dar um exercício, não vai ser um encontro de aula, vai ser um exercício, Uhum, você vai fazer, entendeu? E vai me entregar naquele dia. Eu vou ficar sim. aqui, vamos supor, 40 minutos, você vai ter 40 minutos para fazer, e eu vou ficar aqui na sala. Se você tiver alguma dúvida, você vai me perguntando e eu vou te respondendo, entendeu? Uhum, E perfeito. aí vai ser a cópia da prova. Então você vai estudar por aquele exercício. Entende? Aham, vai É ser tipo bem uma revisão mesmo. isso aí, bem tranquilo, tá? E aí você vai Uhum, conseguir se espelhar, vai conseguir mais ou menos ter uma noção do que realmente você vai fazer, entendeu? uhum, E na perfeito. liquidez seca, o Lara, Tá. a mesma coisa. Na liquidez seca, o que você vai fazer? Você vai pegar o seu ativo circulante, que vai ter lá o balanço patrimonial bonitinho para você, e você vai Uhum. diminuir os estoques. Você vai pegar o total do seu ativo circulante Menos o menos. estoque, aí vai E dividido pelo passivo circulante, né? exatamente. Hoje eu vou passar um exercício daqui a pouquinho para você de fixação, que você vai ter que olhar um balanço e fazer, aplicar essa fórmula aqui. Bem Aham. tranquilo, bem suave, nada muito complexo, bem tranquilo de você fazer, tá? Uhum, beleza. E aí aqui eu tenho a explicação, que você pode olhar, entendeu? Voltar nesse conteúdo para você ter essa noção, para você relembrar. Olha que bacana aqui de vermelhinho aqui embaixo. O que o índice de liquidez geral ele vai indicar para nós? Quanto a empresa possui no ativo circulante em relação ao ativo não circulante. Então, para cada R$ 1 de dívida total, né? Você Uhum. tem quanto para pagar. Então, quando você faz a formulazinha, o Lara, que você divide ativo circulante mais realizável pelo passivo mais o exigível, você vai encontrar um número. Esse número precisa ser maior do que 1. Se for menor, Sim. significa que ele não tem condições de pagar a dívida. Mas como que funciona? Esse valor que você. Deixa eu ver se tem um exemplo aqui, ó. Olha aqui o nosso Uhum. exemplo, tá vendo? Nesse exemplo aqui, eu tenho 310.530 mais 228.650 dividido pelo 534.700. Aí Uhum. eu vou encontrar, não tá acompanhando comigo aqui, ó, você vai encontrar um valor 1, de isso aí. 0. Olha o que ele indica aqui embaixo, ó. Para Ele cada tem um, condições de pagar, no caso. isso aí. Para cada R$ 1 de dívida, essa empresa é capaz de pagar. Ela tem R$ 1,01 para pagar. Ela Uhum. paga as dívidas dela e sobra R$ 1 ainda sobre cada dívida. Então, essa empresa está saudável, entende? Sim. Agora, suponhamos que esse resultado aqui, Lara, ele desse um número 0,80, suponhamos, né? Aí ele Significaria o não quê? tem condições para pagar, porque ele está abaixo de 1, né? Isso. E aí ele ficaria devendo quanto para cada R$ 1 de dívida? 20 centavos? Isso 0,20? mesmo. Boa, menina. Tá vendo como você já tá dominando tudo? Ah, Tá tá. dominado. Confia. Olha o outro exemplo aqui. Lê pra gente lá esse exemplo, Lara. O índice de liquidez corrente mostra quanto a empresa possui no ativo circulante. Para cada unidade monetária, R$ 1 do passivo circulante. Por exemplo, suponha que a loja MBA possua um ativo circulante de R$ 8.000 e um passivo circulante de 6.150. Então, o índice de liquidez corrente da loja MBA será de 1,30, como mostra a seguinte equação. E aí, Lara, o que você entende com esse 1 em 30? Qual que é o seu entendimento? Que ele tem condições de pagar e que ele não vai ficar devendo. E para cada R$ 1 de dívida, sobra quanto para ela ainda? Fica 30. Isso aí. Ela paga todas as dívidas e E ainda para fica cada. 30. Isso aí. Sobra 30 centavos, Uhum. tá? Tá tranquilo até aqui? Tá Sim. fácil? Uhum. Aí Ótimo. ele é liquidez corrente é Isso. igual ativo circulante dividido pelo passivo circulante, que é igual a 8.000 dividido por 650, que fica 1,30, né? Exatamente. Isso mesmo, Lara. E aí,
partindo, né, para frente, a gente tem um panorama aqui, ó. A liquidez geral, ela significa o quê, Lara? Ó, folga financeira a longo prazo. A liquidez corrente, ela significa o quê? Folga financeira no curto prazo. E a liquidez seca, ela indica folga financeira no curto prazo, sem estoques, que é o que a gente vai ver ali na frente. No caso da liquidez seca, é a mesma coisa, porém você tira os estoques conforme a sua fórmula, que nós vimos lá atrás. Beleza? Beleza. E aí, agora nós temos os indicadores de estrutura de capital, tá? Aqui nós vamos passar brevemente por eles, porque eu não vou cobrar todos de você. Na prova, eu vou cobrar alguns e vou dar a fórmula do que eu estou cobrando. Aí você só vai precisar identificar qual que você vai utilizar, entendeu? Eu vou dar lá, participação de capitais de terceiro, tal fórmula, entendeu? E aí você precisa conseguir colocar em prática, beleza? Tá, beleza. Aí, no caso, só vai, tipo, igual, vai estar escrito, né? A participação de capitais de terceiro e a fórmula, né? Isso aí. Nesse caso aqui, ó, esses índices que nós estamos estudando, Lara, ele trata das estruturas de capital. O capital da empresa, ele é o passivo não exigível, porque você precisa, né? Você precisa ter um valor inicial para começar o seu negócio. Se você não consegue, se você não tem esse capital, se você não tem essa estrutura, o que acaba acontecendo? Você não tem como funcionar. Então, quanto menor for a sua participação de terceiros, a sua composição de dívida, melhor é para a empresa. Tanto é que esse aqui muda, Lara. Ó. Quanto menor, melhor. Então, você usa o padrão 1. Tudo que for menor do que 1 é tá muito ótimo. Maior do que 1 tá ruim. Tá ruim. Isso aí. Aí, olha lá, ó, participação de capitais de terceiros. Aí você vai pegar capital de terceiro dividido por patrimônio líquido. Anota isso, Lara. O capital de terceiro é igual a toda a soma do passivo. Passivo circulante mais o passivo não circulante. Né? Mas aqui ele só tá, tipo assim, o capital de terceiro dividido pelo patrimônio líquido. Isso. Aí você tem que saber que capitais de terceiros é o seu passivo total. Passivo circulante mais o passivo não circulante. Isso é bom você anotar, ou depois você pode voltar na aula, né, e rever, que significa que você tem ali a soma do seu passivo circulante mais o passivo não circulante, entendeu? Depois eu volto nessa parte. Sim. E aí nós temos a composição do endividamento, que é o quê? O passivo circulante dividido por capitais de terceiros. Né? Então, ou seja, aí já é diferente. É você pegar o valor do passivo circulante e dividir pela soma do passivo total. Aí você divide passivo circulante por passivo circulante mais o passivo não circulante. Que aí você vai encontrar o valor proveniente à composição do seu endividamento. Beleza? Quanto menor, melhor. Endividamento geral é o seu capital de terceiro dividido pelo total do ativo. Então, você vai pegar lá o valor total do seu passivo circulante mais o passivo não circulante e vai dividir pelo total do ativo. Isso é endividamento geral, por isso o nome geral, tá, Lara? E aí, aqui, por penúltimo, a imobilização do PL, do patrimônio líquido. É o seu ativo permanente. Então, quem é o seu ativo permanente? Você vai pegar o seu intangível, o seu imobilizado, e vai dividir pelo seu PL. É só aqui que confunde um pouquinho, porque você precisa... Sim, né, que eu tenho que saber qual que é o ativo permanente, né? Exatamente. Que é esses dois aí. Que é o seu intangível, marcas, patentes, né? O PL já aparece lá no patrimônio normal, né? No balanço patrimonial normal. Sim. E o único que aparece normal aqui é o... Não, viajei. É o liquidez, né? É o liquidez. E aí a imobilização dos recursos não correntes, que é o ativo permanente, novamente, que é o seu imobilizado, seu intangível, dividido pelo patrimônio líquido, que é o PL do balanço, mais o exigível a longo prazo. O que é o exigível a longo prazo?
o passivo não circulante, tá, Lara? Tá. Então, o exigível a longo prazo é o seu passivo não circulante. Circulante. Isso daí, isso mesmo, tá? Até aqui tudo Aí, ok? isso aí, no caso, eu teria que decorar, né? Não, isso você tem que saber. Eu Decorar, tenho que saber. aprender, Uhum. né? Não é decorado, não, Lara, é aprender. Não, sim, é uma coisa que não vai estar na prova, que eu que vou Não, ter que. você tem que saber o que é ativo permanente, o que é capital de terceiro. Mas capital de terceiro é a soma do seu passivo. Pronto, passivo total. Isso é capital de Uhum. terceiro. E o seu ativo permanente é o imobilizado, que você já tem, e o intangível. Entendeu? Uhum. É tranquilo, você não vai, isso não vai te amarrar, não. Tá. Uhum. Tá? Novamente aqui, ó, participação de capital de terceiros, relação entre o capital de terceiros e PL, endividamento geral, relação entre o capital de terceiros e total do ativo, Uhum. composição do endividamento, relação entre os recursos de curto e total prazo do financiamento. Então, ou seja, essa parte está analisando o quanto que você realmente está endividada, né? Uhum. É a composição de endividamento, tá? E aqui Sim. eu tenho mais 4 índices, que é o giro de ativo. Aí aqui já muda um pouquinho, ó, a interpretação de novo. Quanto Quanto maior, melhor. maior, melhor. Tá? Eu aconselho você pegar essas 3 lâminas de slides, imprimir e colocar no seu caderno. É melhor do que. Porque você Uhum. vai ter mais intimidade com ela. Então, aqui Verdade. você tem receita líquida dividido pelo ativo total médio. Então, ou seja, o que é o ativo total médio? Ativo total, tá? É a soma total do seu ativo. A receita líquida, ela é o quê? É o valor do seu faturamento, das suas vendas. Mas esse eu Uhum. não vou cobrar de você, tá? Mas é Tá. bom que você saiba que ele existe, tá bem, Lara? Ok. A margem líquida, que é o quê? O lucro líquido, o resultado da DRE, dividido pela receita líquida também. Isso é a sua margem líquida, tá? O Uhum. ROA é o lucro líquido dividido pelo Ido pelo ativo ativo total. total médio. Isso aí. E o ROI, que é o seu lucro líquido pelo patrimônio líquido. Então, ou Uhum. seja, é o resultado final da DRE dividido pelo PL. Sim. Tá? Uhum. Desses aqui, o que eu vou cobrar de você vai ser o ROA e o ROI. Então, você já pode Sim. ir lá e anotar, tá Esses bom? dois últimos, né? Isso. O ROA e o ROI. Uhum. Entendeu? E aí, fechou. Isso é o que nós Certo? temos para hoje. Sério? Tá Uhum. preocupada, né? Eu tô vendo que você tá preocupada, hein? Eu tô. É porque tem a do Emerson também, né? Sim. Não, mas fica tranquila, vai dar certo. Vai. Você vai. Uhum. Agora eu vou postar a atividadezinha para você praticar, tá? Faz Uhum. a sua atividade lá. Se você, igual você tá aqui na quarta-feira, não é isso? Que você vem? Não, eu vou geralmente na segunda ou na sexta. Você tá Ah, aí na segunda ou na tô. sexta? Na segunda, não. Na sexta Aham. eu tô, né? Se você quiser vir Entendi. me procurar também, pode vir. Mas aí o que que acontece? Às vezes eu não te respondo, Lara, porque não é nem porque eu não quero. Eu tô em outras aulas, Ah, e aí, nossa, eu sei da sua correria de né? saúde. E aí eu acabo não conseguindo te atender naquele momento e depois eu acabo esquecendo. Mas se você me topar aqui, eu vou te ajudar, eu vou responder tudo que você Perfeito. precisar. Aham. Mas não fica preocupada, faz as atividades, entende? Vai dar tudo certo. Aí, igual agora a gente só tem mais duas aulas pela frente. Uma vai Isso, ser para revisão e a isso. próxima você vai dar outro conteúdo? Na próxima, o que que eu quero fazer na próxima? A próxima eu volto aqui, eu não dou conteúdo para você, eu tiro as suas dúvidas, Sim, entende? Você vai mostrar para mim suas atividades, eu vou corrigir com você, o conteúdo se encerra por aqui, sim. tá? Então, Porque se eu der professor. muito conteúdo para você, você acaba se atropelando. Uhum. Entendi, professor. Uhum. E aí, por exemplo, igual você falou que você tem ali as dúvidas com o exercício, o que que nós vamos fazer? Você traz para mim, eu confiro o exercício junto com você e falo, você acertou, você errou, entendeu? Uhum. O nosso próximo encontro, Lara, ele vai ser no dia 17 de novembro, não é isso? Isso. E aí o outro que nós remarcamos, que é aquele que não deu para a gente estar junto, o Uhum. quarto, que é a revisão, ficou para o dia 24 de novembro, e a prova para o dia 25. Tá.
tá? Então, nesse do dia 3, você vai fazer o exercício de hoje, né? Vai trazer os dois. Aí nós vamos corrigir os exercícios e tirar todas as dúvidas. Perfeito. E no dia 24, eu vou dar um exercício parecido com a prova. Eu vou ficar aqui na sala, igual a gente está aqui, mas você vai estar fazendo aí e vai estar revisando a sua prova e tirando as dúvidas. Beleza. Aí, então, esse daí você já vai mandar aqui no Google Sala de Aula com o exercício que eu tenho para fazer de hoje, né? Isso aí, eu vou mandar ali agora. Aí você dá uma olhadinha naquele que eu fiz, aí se tiver alguma coisa errada, você já me fala também depois. Para você já corrigir. E é isso. Aí beleza. o assunto mesmo é isso aí. O que tinha de matéria você já me deu, né? É isso daí. Porque, na verdade, a gente faz um resumão, né? Para você pegar o que é mais importante, né? E vida que segue. Beleza. Tá bom? Então, professor. Qualquer coisa, você sabe onde me achar, você vem aqui. Eu adoro conversar com você. A gente se diverte. Isso aí. Então, tá bom. Tá tchau, bom. tchau. Obrigada, professor. Por nada. Tchau, tchau.